No domingo passado, nós vimos como é o dia a dia de uma pessoa preparada para o último dia. Eu vou fazer isso rapidamente, até ler o texto novamente também, porque muitas pessoas que hoje estão nos visitando, seja aqui online, não viram, então não tem jeito de eu ir direto para essa mensagem. Mas como é o dia a dia de uma pessoa que é preparada para o último dia. Então a gente viu que um cristão que vive preparado é o que vive cada dia firmado na promessa de Jesus. E a promessa de Jesus: eu vou voltar. Na casa do meu pai há muitas moradas. E diz: eu vou recompensar todo aquele que viver uma vida justa e uma vida de obediência. Foi isso que aprendemos. E segundo, uma pessoa preparada é um cristão que vive uma vida de renúncia de si mesmo. Ele entende que foi comprado por Jesus, que morreu para os seus pecados, então ele agora abre mão dos seus desejos e paixões. O seu objetivo é conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Em terceiro, na semana passada, que um cristão é aquele que vive servindo. Um cristão preparado para o encontro com Jesus é o que vive servindo e dando a sua vida em prol das pessoas. Então eu coloquei que nós vivemos essas pessoas, e cada um de nós devemos viver assim, viver com os olhos abertos e coração sensível às pessoas necessitadas no nosso caminho. Agora hoje eu vou continuar, e o título poderia ser o mesmo, porque é só uma forma diferente que eu coloquei esse título, mas deveria ser o mesmo. Porque eu continuo no assunto, olhando outras facetas daqueles textos que lemos, do texto que lemos. Então, o assunto é: vamos ver sobre a vida cristã na perspectiva do último dia. Como é a vida? Por que é que o último dia é importante para a gente? Eu desafio você depois a olhar o Novo Testamento e verificar lá, procura lá. Hoje é mais fácil, né? Último dia, ou dia. E você vai dar uma olhada, você tem muitas coisas. Então, claro, nesses minutos rápidos, eu vou tentar falar para você um pouquinho daquilo, e espero daquilo que realmente é, espero despertar o seu coração, que Jesus desperte para você buscá-lo. Mas a leitura de domingo passado foi de Mateus 25, 31 a 46, que diz: quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele, preste atenção e se envolva nessa cena, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa a ovelha dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E então dirá o rei Jesus, aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, e era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe perguntarão: mas Senhor, eu nem imagino quando isso aconteceu. É interessante, nem é consciente servir a Deus, nesse caso, quando a gente faz de coração. A gente está fazendo por amor. E ele, então, Jesus responde, eles perguntam: quando é que nós tivemos com fome? Quando é que nós te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando nós te vimos forasteiro, eu nunca lembro de ter encontrado com o Senhor no caminho aqui, e te acolhemos, ou o Senhor estava nu e te vestimos. Quando te vimos enfermo na prisão, e nós fomos te visitar? Eu não lembro disso. E a resposta a eles, do rei a eles, é: em verdade vos digo. Veja só qual é a resposta. Sempre, é prática, é normal na vida do cristão. Sempre que o fizestes a um desses meus irmãos, ele diz, mesmo os mais pequeninos, os mais simples, aqueles que as pessoas não levam muito em conta, aqueles que ficam no cantinho e ninguém percebe, e não fala, e os outros também ignoram e não ligam. Ele diz: então, quando vocês fizeram por eles, vocês fizeram para mim. Eu estava disfarçado lá. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda. Mas preste atenção nisso. Há recompensa aqui, mas há castigo do outro lado. Ele diz: então dirá os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome, e isso aqui cai por terra, que o Deus é Pai e tem um lugarzinho para todo mundo. É aqui e agora, é cada dia que nós decidimos isso. Ele diz: porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Era forasteiro e não me acolhestes. Estava nu e não me vestiste. Enfermo e na prisão e não me visitastes. Então também esses perguntarão: mas espera lá, Senhor, nunca vi o Senhor na minha frente. O Senhor nunca se apresentou desse jeito. Quando é que a gente te viu com fome? Ou com sede?
ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e nós não te servimos. Ao que lhe responderá, ao que lhes responderá, em verdade vos digo que sempre viram e fizeram, aqui sempre que viram, deixaram de fazer um desses mais pequeninos, quando vocês deixaram de fazer por eles, quando eu estava disfarçado neles, então você deixou de fazer a mim. E o final deles é, irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Que Deus abra o nosso entendimento para essa palavra nesta manhã e nesse dia. Amém? Por que então o último dia? O último dia é extremamente importante, porque será o dia de julgamento, ele diz, é um dia de julgamento. Diz que todos estaremos diante do trono da glória. Cada um de nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Interessante que diz assim, tem coisas que nós fazemos às escuras. Tem coisas que só estão nas nossas intenções. A nossa ação foi legal. E a pessoa, nossa, como ele é bom, mas você sabe que a sua intenção não foi. E Jesus diz assim, isso será julgado no último dia. Vamos saber o que foi feito às escuras será revelado. As intenções do coração, ele diz. Então, não somente atos, mas atos com intenções. Por isso, Jesus disse, quando eu mandei para vocês, e fazer exatamente parte da minha devocional, é um texto que fortalece tudo isso que eu estou falando a vocês. Vocês receberam de mim esse texto de Lucas 12:40, que diz assim, estejam sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando vocês não esperam, o último dia. Então, nós devemos viver preparados para o inesperado. Como é viver? Estão pensando nisto, que viver na perspectiva desse último dia, como é que é viver? Como é que um cristão vive? Pensando em outras facetas do texto é compreender que a vida cristã é prática, é isso que Jesus está dizendo para a gente aqui, mais uma lição. A vida cristã é prática. O que eu quero dizer com isso? Não é teoria, não é discurso, mesmo que tenha coisas teóricas e discurso, mas não são conjuntos de regras para cumprir, ou rituais para executar, apesar de existirem essas coisas. Mas a vida cristã não é isto, é diferente disto. Veja, para quem Jesus disse que eram abençoados por Deus e foram convidados para entrar e tomar posse do reino, as pessoas que cada dia levaram a sua cruz agora entram para o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Para quem ele disse isso? Versículos 34 e 35 e 36 responde, ele disse assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Olha o que Jesus está levando em consideração, a prática. Ele diz assim, vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você pode achar que o mundo está perdido, e ele está. Mas não, o mundo de Deus, o espiritual, aquele que ele tem preparado para mim e você. Ele diz que há novo céu, isso vai ser destruído aqui. Né? Tem gente que vai querer, pode ficar com o nosso dinheiro, tem gente que diz que vai viver aqui, que Deus vai melhorar, ele diz que há um novo céu. Jesus não melhora as coisas, ele faz coisas novas, ele tem um novo céu, uma nova terra, uma nova vida para todos nós. Então ele diz, venham e possuam, é a minha promessa que eu fiz antes de criar o universo, eu já planejei isso para vocês. E diz, por quê? Porque eles são benditos. Porque ele falou, quando eu estava com fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu era forasteiro, vocês me acolheram. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu adoeci, vocês me visitaram. Eu estava na prisão e vocês foram me ver. Jesus disse para aqueles em que a vida cristã foi além da teoria, além de regras, além de rituais, além de religiosidade. Preste atenção nisso em nome de Jesus, irmão. Eles foram considerados justos e bem-vindos no reino, porque no dia a dia das suas vidas, eles tiveram olhos atentos, corações sensíveis e mãos estendidas para as pessoas que ele colocou nos seus caminhos. Por isso, quando Jesus cita o exemplo do bom samaritano, ele usa o exemplo de dois religiosos. Presta atenção lá, quando eu estou falando disso aqui, do que é a prática. Dois religiosos que eram bons no discurso, né? Que eram bons na teoria, eles conheciam tudo sobre lei,
nos conjuntos de regras e nos rituais. Eles faziam exatamente o que era exigido. O problema é que eles não conseguiram, ouça isso, eles não conseguiram relacionar com a vida cotidiana tudo isso que eles estavam fazendo, essa religiosidade. Eles não conseguiram relacionar. O que isso tem a ver? Então faziam, e olha só, eles faziam tudo com muita perfeição. Quem sabe você faz? Eles faziam com muita dedicação, eles eram zelosos, extremamente. Mas eles só olhavam para cima, existe Deus e existe eu. Mas não existe Ele. Eles não conseguiam ver as pessoas que estavam à volta. O negócio é Deus e eu, Deus e eu, Deus e eu. Eles não conseguiram entender que a prova de tudo aquilo que eles estavam fazendo, se era certo, é que isso precisava produzir, a prova que estava certo, é que precisava produzir no coração deles misericórdia, compaixão e generosidade. Isso é sempre em relação ao outro, não é comigo, não é para mim. Certo? Compaixão, misericórdia, generosidade tem a ver com o próximo, com os outros. Mas o que eles fizeram foi se fechar num mundo religioso, fecharam seus corações e excluíram todas as pessoas que não se encaixavam nas suas regras. Eles criaram o seu próprio caminho. E a prova de como eles andaram mostra isso. Eles criaram um caminho alternativo que desviava do próximo, desviava dos caídos e dos necessitados no seu trajeto. Não posso parar por isso. Tem que cumprir as coisas que precisam ser cumpridas. Agora, o que me chamou a atenção ainda além, é que a coisa era tão séria, que Jesus teve que usar essa parábola do bom samaritano, e isso então criou uma raiva muito grande nos fariseus que o questionavam, porque eles tinham raiva do samaritano. Muito grande. Eles consideravam um povo misto, e que também servia a Deus, então eles não gostavam disso. Por isso que aquela mulher samaritana pergunta, onde realmente a gente vai servir a Deus? É onde estão os samaritanos? É onde estão os judeus? Como é que funciona isso? Mas o que me chama a atenção foi que Jesus fala da parábola do samaritano para explicar para o fariseu quem era o próximo. Agora veja só, é um homem que entende, e eles entendiam tudo sobre lei, entendiam tudo sobre Deus, somente não entendia o que significava verdadeiramente servir a Deus. Você entende isto? Você percebe isto? Eles não sabiam o que significava servir a Deus. Mateus 9 a 13, 9, 10 a 13, Jesus dá uma resposta dura aos fariseus que estavam acusando de receber em sua casa e comer com publicanos e pecadores. Eles foram até Jesus. Eles estavam com fome, com sede da verdade. Eles foram até Jesus. E os fariseus acusavam, olha aí o que ele está fazendo. Comendo com pecadores? Comendo com os roubadores? E a resposta de Jesus a eles foi, vão aprender o que significa isto. Veja lá, desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Entenda assim, Jesus não está dizendo assim, olha, viva a sua vida de qualquer jeito e vamos festejar juntos. Jesus não estava fazendo isso. Jesus está dizendo nesse texto que Jesus estava numa casa que ele ficava. E essas pessoas foram até Jesus, não foram para beber, não foram para fazer qualquer falcatrua e combinar com Jesus um negócio. Eles foram, fala mais sobre isso, sobre o reino que o Senhor tem falado. Então Jesus está dizendo, vocês não entenderam que o reino é misericórdia. O reino é estender as mãos para as pessoas que precisam, para aqueles que estão sedentos. Se vocês entendessem isso, vocês não teriam matado tantos inocentes. Essa é a palavra de Jesus em outro lugar. Então Jesus está demonstrando, nesse texto, que a religião deles tinha transformado naquilo que eu disse no início. Teoria, regras, rituais, discurso, mas não tinha nada de prático naquilo que Deus desejava, porque era o próximo. Faziam sacrifícios para Deus, todos os que você imagina. Tem um momento que Jesus diz, eu não aguento mais vocês na minha presença. Quem diz que é sacrifício? Eu sou o dono de todas as ovelhas do mundo, sou o dono de todos os animais, todo o ouro, todo o prata. O que vocês acham que vocês podem fazer para me agradar? Vocês não entenderam. Por isso que Jesus falou, se quisesse sacrifício, eu viria e daria. Mas como o Senhor não quer sacrifício, falou, eu sou o sacrifício. Jesus está dizendo, eu estou aqui para fazer a tua vontade, ó Pai. E a vontade de Jesus foi dar a sua vida por mim e você era o próximo. Foi por mim e você. Então eles faziam sacrifícios, mas não tinham um pingo de misericórdia nos seus corações pelo próximo.
Agora, você e eu não podemos cair nesse erro de estarmos tão cegos com a nossa vida cristã teórica, ao ponto de não perceber que são as pessoas que Jesus está colocando no nosso caminho diariamente, que precisam. A gente está tão envolvido no que está fazendo, na nossa religiosidade, naquilo que nós fazemos, e nós não estamos conseguindo perceber as pessoas que estão diariamente no nosso caminho, precisando de misericórdia, compaixão e generosidade. Por não levarem isso a sério, muitos crentes vão se decepcionar, por isso estou falando do último dia, vão se decepcionar quando encontrar com Jesus. Olha a fala que Jesus mesmo cita, mas Jesus, nós expulsamos demônios no seu nome, nós fizemos milagres em seu nome, nós fizemos maravilhas em seu nome. O que você pode esperar mais de alguém? Por que é que o Senhor diz que não nos conhece? Como assim, Jesus? E a resposta, eu imagino, de Jesus seria assim: vocês fizeram tudo isso, mas nunca enxergaram que o maior milagre seria a demonstração de compaixão pelas pessoas perdidas e necessitadas, e não demonstração de falso poder. Porque Satanás pode imitar poder, e ele faz isso. E ele faz isso. Ele fez, pode olhar lá quando nas pragas do Egito, ele foi até uma certa altura. Ele conseguiu ir longe nisso, de imitação. Então o que Jesus possivelmente dirá é: vocês usaram o meu nome, vocês usaram as pessoas, mas nunca verdadeiramente viram e nem se importaram com os meus irmãozinhos necessitados pelo caminho. Então a vida cristã é prática, não é teoria. Se a nossa teoria, se tudo que fazemos não levar a gente a ter um coração cada vez mais que ama a Deus e ama as pessoas, então nós não entendemos nada. Segundo, viver a vida cristã na perspectiva do último dia é compreender, eu quero que você fale comigo, que a vida cristã é o amor em ação. Vamos falar juntos? A vida cristã é o amor em ação. Então, já disse que a vida cristã é prática, não é teoria. E que prática é essa? É prática do amor de Cristo. Versículo 40 diz assim: responder-lhes o rei: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequenos, a mim o fizestes. É o amor de Jesus, essa é a religião de Jesus. É isso que Jesus está dizendo, é o amor de Jesus. Ouça isso, é o amor de Jesus que nos comprou, que nos chama para amá-lo e amar as pessoas que Ele ama. O amor de Jesus que me comprou, e agora o meu coração, embebido desse amor, tem amor para amar aquelas pessoas que Jesus ama. Não para me amar. Não para dizer para todo mundo: eu amo a Deus e olha como está a minha vida. Não. Nós vamos entender um pouco mais. Eu vejo nas igrejas em geral, e a gente entra nisso também, muita gente querendo servir a Deus. Tem gente não querendo também, mas muita gente querendo. E isso é bom servir. Mas muitos envolvidos, por isso eu disse em geral, em muitas coisas, atividades, ministérios, e não conseguiram entender que a questão não são as atividades, isso não é o mais importante. São as pessoas da atividade. Quantas vezes eu vi o irmão deixar sua esposa brigado em família, mas foi servir na igreja. Deixou um filho arrebentado por uma situação, mas foi servir. E ao servir, e por favor, não é o servir o problema, é como. Servir nós temos, é parte. Fizemos um ministério, fizemos um evento, e naquele evento, porque as coisas, alguns não fizeram como deveria, não saiu do jeito que queria, um chegou atrasado, alguns não quiseram vir. Então, em vez de virar uma coisa maravilhosa para servir a Deus, virou algo para a gente machucar, para a gente cobrar, pisar nos outros e mostrar quem é melhor na coisa, mesmo que não tenha planejado isso. Aí você faz um evento, em vez das pessoas saírem curadas. Por isso Paulo fala: quando vocês se reúnem, vocês não reúnem para melhor, vocês se reúnem para pior. Ele estava dizendo, porque ao invés de vocês saírem melhores, curados e transformados, vocês saem cheios de amargura, ferindo uns aos outros: não quero ver mais, eu não volto mais, sabe? Um problema, porque a questão maior, nós não entendemos, são pessoas que Jesus se importa. Eu estava assistindo, se você acompanha as Olimpíadas, terminou agora, diz que nós tivemos mais medalhas do que no Rio de Janeiro, que era aqui. Então, quem acompanhou, quem pôde acompanhar, nós ficamos orgulhosos. Eu estava tentando, quando entrava japonesa, e depois entrava coreana, aí
não lembro de ter visto chinesa, mas quando você vê, eu falo assim, qual é a diferença? Como é que eu consigo saber quem é quem aqui? Mas o que eu quero dizer para você, deixa eu te falar, que Jesus maravilhoso consegue fazer indivíduos na humanidade e ninguém se parecer um com o outro, cada detalhe. Se eu fizer um desenho, acabou, meu filho, é só aquele desenho, olha lá, não é? E ele consegue fazer milhões e milhões e milhões, e ninguém se parece com ninguém. Nem gêmeos, você vai colocar os gêmeos, ele tem muitas coisas parecidas, mas você vai ver as diferenças. A individualidade. Que Deus maravilhoso. Ele pensa em você, ele sabe o seu nome, ele te conhece. É assim que ele é. E é isso que ele quer, que a igreja seja assim, dessa forma. Então, se você e eu queremos agradar a Deus, praticar a verdadeira religião, sabe no que a gente tem que ser bom? Você consegue entender no que a gente tem que ser bom quando você olha para esse ponto? A gente tem que ser bom e amar as pessoas. Por isso, quando o fariseu pergunta a Jesus, qual é o maior mandamento? Ele falou, o que diz a lei? Ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas, e tudo aquilo que ele fala, e o próximo como a ti mesmo. Ok, o que eu preciso fazer para ele dar a vida eterna? Vai e faz isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo entendimento, com a alma, seu ser, e amar o próximo como você se ama. Você fazendo assim, você tem garantido a vida eterna. E é o amor de Cristo nas nossas vidas. João 4,16, 1 João 4,16 a 21 diz assim, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Ouça isso. Abra o seu coração para isso. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, entre nós, para que no dia do juízo, o último dia, o final, tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Deus é, como Ele. Confiança no dia final. Versículo 18, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Agora, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Era o problema daqueles religiosos da parábola do bom samaritano. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus também deve amar o seu irmão. Eu vou relacionar rapidamente algumas coisas do texto aqui. Deus é amor. E quem permanece em Deus precisa exalar amor. Amém? A sua marca é isto. A sua marca neste mundo como cristão é essa. Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. E acabou. Não tem conversa, é isso. Quer ficar de pé no último dia? É isso que Jesus vai olhar. O que vai nos garantir no dia do juízo é o amor ter sido aperfeiçoado. Foi isso que o texto disse. O amor aperfeiçoado em nossas vidas, o amor aperfeiçoado entre nós. Isso é garantia, isso que Jesus quer ver no último dia. Então, por isso, nós devemos nos tornar como Deus nesse mundo, ele disse. Amarmos com o mesmo amor que Ele tem e nos amou. Ele é amor. Então, eu e você devemos amar como Ele amou. Muitos querem amar a Deus sem amar o irmão, o texto disse. E o que o Espírito Santo nos ensina aqui é que a forma de nós amarmos o Deus invisível é amar o irmão visível. Amém, irmãos? E misericórdia, né? Porque eu gosto tanto de amar a Deus, mas tem uns irmãos que eu não quero amar. Não é verdade? Não tem umas pessoas, né? Não estou falando aqui, estou falando tem umas pessoas, eu estou falando do seu lugar, né? Eu falo, o pastor está com raiva de alguém aí, né? Não. Não tem algumas pessoas que são intragáveis? Essa foi uma lição que Deus me deu. Eu falei, sabe o que eu percebi, Israel? Você faz um esforço tão grande, são muitos e muitos anos, e graças a Deus, foi o meu aprendizado. Você faz um esforço de ganhar pessoas, mas eu não vejo você fazer esforço para depois manter essas pessoas. Depois chegar perto, você conhece, fala, não, essa chega, não quero mais, não aguento mais. Não é assim que a gente faz? Quem sabe você está com vontade de fazer isso para o seu marido, né? Vai ver que cá, né? A sua esposa, né? O filho, não é assim?
O patrão, Jesus querido, né? Mas o patrão também, se eu pegar aquele funcionário pela garganta, né? E a gente vai listando. E o que ele está dizendo assim, que se eu quero amar a Deus invisível, Deus se manifesta visivelmente para você e para mim, no irmão, que precisa. Diz também que amar o irmão é a prova de que nós amamos a Deus. Essa pessoa ama a Deus mesmo, ele é comprometido com Deus, veja o amor no coração. Se não tem amor, ele não entendeu nada. É um bom religioso, talvez fiel, dedicado a todas as coisas que se exige, menos entendendo o que é ser, do que é exalar o amor de Deus. Então a gente pensa em ser bom em muita coisa na igreja, e aleluia por isso, seja mesmo. Não é porque se tocar mal aqui, né, se atender mal ali, se fazer as coisas e prepararem de qualquer maneira a obra de Deus, vai ser ruim. Mas Jesus está dizendo que há um caminho sobremodo excelente quando você vai para 1 Coríntios 12 e 13. A Bíblia nos ensina que o caminho superior, ele diz, o caminho superior, ele falou de todos os dons, todas as capacidades que se podia ter no 12, e no final ele diz, mas eu vou mostrar um caminho que é mais importante do que tudo isso que eu acabei de dizer para vocês. Profecias, milagres, dom de línguas, qualquer coisa que você tiver. O caminho é excelente e se você deve trilhar esse caminho. Quem sabe se você não saiba falar nenhuma dessas coisas, fazer nenhuma dessas do 12. Mas se você souber falar a língua do amor de Deus, então essa é a linguagem que precisa. O caminho excelente é o caminho do amor. E nós precisamos, está dizendo que nós precisamos crescer e transbordar no amor de uns pelos com os outros. A Bíblia diz isso. Transbordar no amor, crescer no amor. Você quer crescer em alguma coisa? Cresça em amar. Que devemos considerar uns aos outros, a gente tem que prestar atenção uns dos outros, não para derrubar a pessoa, não para diminuir a pessoa, não para acabar com a pessoa. Diz que nós devemos prestar atenção nos outros, para a gente olhar, como é que eu posso ajudá-lo a crescer no amor e nas boas obras? A Bíblia dizendo que acima de tudo, ele diz, tenhamos intenso amor uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor faz isso. O amor consegue passar por cima. Ele não é conivente com o pecado, ele ama a pessoa. Ele não joga o bebê, a água e o bebê com a bacia e tudo, ele não faz isso. Esse é o problema nosso. A gente tem que saber separar. Nesses dias que nós vivemos tantos problemas de modelos familiares, tantos problemas de o que é ser homem e o que não é. O problema é que parece que muitos crentes, e o Evangelho está dizendo que nós excluímos, nós não excluímos. Nós queremos levar toda pessoa até o encontro com Jesus Cristo, não importa quem seja, e dizer assim, você se perdeu como homem, você se perdeu como mulher, você se perdeu como ser humano, e Jesus, que fez você, pode ajudar você a se reencontrar, e experimentar uma vida abundante que jamais você viu. Entende? Assim é Jesus, assim é o amor. Então, se você deseja crescer no reino de Deus, busque, acima de tudo, crescer no amor. Quanto mais nós crescemos no amor, mais nós nos tornamos parecidos com Deus, porque Deus é amor. Eu vou repetir o versículo 17, que nós lemos. Diz assim, dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. Vamos ler juntos lá? Vamos fazer juntos? Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo nós somos como Deus. O tema do sermão hoje é vivermos nossa vida cristã na perspectiva do último dia. Então, quer ter segurança de permanecer de pé diante de Jesus no último dia? Então, tome uma decisão hoje de aperfeiçoar o seu amor pelo próximo, se você quer. E quando você aprender a amar e crescer em amor, será como Deus. E então aí nós vamos revelar o amor de Deus, você vai revelar o amor de Deus para esse mundo perdido. Em último lugar, viver a vida cristã na perspectiva do último dia é compreender que, vamos falar juntos, a vida cristã é uma caminhada diária. Por isso Jesus tem que fixar o último dia e dizer o que vai acontecer lá. E ele não disse o dia que ele vai voltar. Os discípulos perguntaram, quando será? E a resposta de Jesus, somente o Pai sabe, isso não cabe a vocês. Mas Jesus tinha um objetivo. No 31 ele está dizendo assim, quando, pois, vier o Filho do Homem na glória? Quando vier. E ele não disse quando.
E Jesus, se você olhar, ele usa várias parábolas ou situações para falar sobre a sua volta. Então ele fala do dia de Noé, assim como foi nos dias de Noé, que as pessoas, e que houve aquela destruição do mundo, as pessoas estavam vivendo as suas vidas como sempre viveram, fazendo festa, fazendo tudo que você imagina, embebedando e curtindo a sua vida. Não ouviram Noé, diz que Noé entrou na arca e eles não perceberam nada, até que a água caiu, o negócio veio, mas aí já era tarde demais. E ele está dizendo, olha como é sério. Ele também usou o exemplo de uma casa, que um pai de família, se soubesse que a hora que o ladrão vinha, ele ficava esperando, falou, mas não sabe. E ele cita vários outros. Mas em todas as mensagens, pelo menos uma coisa está muito clara. Ele diz assim, vigiem, porque vocês não sabem a hora. Entendeu? Vigiem. O objetivo disso. Então, na verdade, a vida nova que Jesus comprou para nós, na cruz, não é somente para o último dia. Porque se Jesus fixasse assim, olha, vou voltar aqui daqui 200 anos. Ok, eu nem vou estar aqui mesmo. Deixa eu viver a minha vida. Você imagina quanta gente já tinha garantido perder a sua vida eterna? A vida nova em Jesus, quando Jesus coloca dessa forma, está ligado a cada dia que nós vivemos aqui. Então, o último dia e os seus acontecimentos são para fortalecer a gente. Para dizer assim, olha, você pode sofrer agora. Você pode passar por situações complicadas agora, mas chegará um dia. E eu voltarei. Primeiro que você pode até perder tudo aqui, dá uma nova casa para você, não se preocupe. Esse mundo pode se perder, desabar, você pode levar tudo. Falou, mas eu tenho um novo céu, uma nova terra para você. E ele diz assim, eu vou julgar. Os juízes podem fazer mal como fizeram para mim. Por isso que eu disse, aquele que foi julgado agora julga. Aquele que era inocente, que não deveria passar pelo que passou, agora vai julgar aquelas pessoas. O trono instalado. Ele diz assim, então não tenha medo disso, viva a sua vida. Por mais difícil que seja, eu saberei, eu estou vendo cada dia. O Deus que te vê em secreto, o Deus que te vê cada dia. Por isso que ele fala, você não precisa fazer nada para os outros verem, faça para eu ver. Isso que é importante. Então é para estimular a gente, para que quando a gente encontrar com Jesus, a gente vai saber que esse dia vai ser maravilhoso, um encontro gostoso demais, especial demais. Sabemos que haverá o último dia e que Deus irá recompensar cada um de nós, daqueles, e por isso tem esse último dia, daqueles que viveram orando, ele diz, vigiar e orar. Isso para mim é importante saber do último dia. Ele diz assim, ele está me ensinando como vai ser, e ele está dizendo que eu devo fazer todos os dias, vigiar e orar. Está preparado para aquele dia. Lucas 21, 34 a 36 diz assim, tenham cuidado, para que os seus corações não fiquem, olha o que é a gente não vigiar. Diz, tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Então, cada dia, você e eu precisamos cuidar do nosso coração. Com que o nosso coração está envolvido? Preste atenção nisso. O que você gosta? O que você busca? O que você dedica? Nós não podemos deixar que as coisas atraentes, e como são atraentes, desse mundo segue os nossos olhos para aquele dia e a gente esqueça daquele dia. Devemos viver cada dia sempre atentos e orando. Amém? Vamos ficar em pé. E estar atento exige disciplina espiritual regular. Disciplina é meditação na palavra, oração, jejum, obediência, testemunho, igreja, serviço, comunhão com os irmãos, ceia, disciplina espiritual. A gente precisa de uma igreja porque, por causa dos costumes novos, por causa do padrão novo, por causa da palavra de Deus, por causa do que você está ouvindo hoje. Onde você ouviria isso? No Deus que planejou a sua igreja, que vai além do espaço que somos eu e você. Para ouvirmos essa palavra, comprometemos com a palavra e podemos encontrar naquele dia, né? Eu acho essa imagem linda,
parecendo que é o nosso trajeto, a nossa caminhada cada dia, até terminar gloriosamente e nos encontrarmos com Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? E a gente vai orar e eu tenho um vídeo rapidinho, de 1 minuto, para o Dia dos Pais. Aí eu vou orar mais uma vez ainda, tá bom? Mas deixa eu orar com você agora. Pai, que essa palavra faça sentido no coração de cada um de nós, nesse dia que dedicamos ao Senhor. Isso nos ajude a viver cada dia na perspectiva daquele dia que o Senhor vai voltar. O Senhor já não disse quando, porque o Senhor deseja que todos os dias a gente viva como aquele pai esperando o filho pródigo, o filho que tinha ido embora. Todos os dias saía pelo caminho olhando, será que é hoje que ele volta? Será que é hoje que ele volta? E o dia que ele veio, o pai estava esperando, foi o pai que correu e o abraçou. E essa é a ideia de que vamos viver todos os dias. Será hoje, Jesus? Será hoje, Jesus? Será agora, Jesus? Será nesse dia, Senhor Jesus? 8/8/21, Jesus. Queremos estar prontos para te abraçar, para esse encontro ser o encontro mais especial das nossas vidas. O Senhor é a razão de nossa existência. O Senhor nos criou para ti, queremos viver uma vida que te glorifica, uma vida que exala a sua graça e o teu amor e que toca as pessoas e que estende as mãos para aquelas pessoas que todos os dias o Senhor coloca no nosso caminho. Dá-nos esse amor, dá-nos um coração misericordioso, um coração compassivo, um coração generoso para com os necessitados do nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém.